Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Pergunta para nós pensarmos logo de cara. Alguma vez você começou a fazer algo porque você tinha certeza que aquilo era a vontade de Deus, que era uma bênção, que era como se fosse um chamado seu, seja na família, seja dentro da sua casa, na educação dos seus filhos, para cuidar da sua saúde, no seu emprego, qualquer área da sua vida. Você começou a fazer porque você tinha certeza que Deus se agradaria daquilo e aquilo era do Senhor. Só que logo no começo, quando você começa a fazer, você já está lá acreditando, vai dar certo, Deus está no controle, se eu semear dessa maneira, eu vou ter boa colheita. Quando você começa a fazer, a coisa já começa a dar vento contrário, já começa a tomar umas invertidas, já começa a ter resultados que não eram os esperados. Já aconteceu isso com você? Conta pra mim, o que dá vontade de fazer nessa hora? Prosseguir, porque a gente tem convicção de que Deus está naquele negócio, ou desistir, porque daí a gente começa a duvidar se aquilo realmente era a vontade de Deus. Presta atenção nesse capítulo e veja se essa história não se encaixa perfeitamente nessa situação. No capítulo 5 nós vamos ver que o desenrolar das coisas tomou um outro rumo devido à oposição de Faraó. Lembre-se, quando Deus chamou Moisés para a obra, Deus disse para ele, você vai, tudo vai dar certo, apesar do coração de Faraó estar endurecido, tudo vai dar certo e você vai voltar com aquele povo e vocês ainda vão adorar nesse monte. E mais, vocês vão sair do Egito com as mãos cheias, porque vocês sairão de lá com os despojos que os próprios egípcios entregarão para vocês. Mas, apesar de Deus assegurar um final feliz nessa história, nós vemos que no dia a dia, no desenrolar, nos embates com Faraó, no capítulo 5 nós vamos ver que haverá alguns desafios. Logo do princípio, lá no versículo 1, nós vemos que Moisés e Arão foram falar com Faraó e quando eles fazem o pedido, né? Olha, Deus apareceu para nós, ele pediu para que você deixe o povo ir porque nós vamos celebrar uma festa no deserto. A resposta de Faraó no versículo 2 é uma resposta dura, arrogante, mas eu acredito que bem sincera. Ele fala assim, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Eu digo que é sincera, queridos, porque o faraó que conheceu o Deus de José já havia morrido. Eles tinham outros deuses, eles não conheciam o Deus verdadeiro, eles não conheciam o Deus do povo de Israel. Portanto, o faraó, de maneira arrogante, mas de repente até sincera, disse, olha, eu não conheço esse Deus. Imagine, o povo representava o quê? A força de trabalho. O povo de Israel estava se multiplicando e estava incomodando? É verdade, só que eles eram os escravos. Os egípcios não iam querer fazer o trabalho deles, portanto eles incomodavam, mas eles eram um mal necessário. Deixar o povo ir para adorar a Deus era um luxo. Não, a resposta de Faraó foi coerente com o coração endurecido dele. Ele disse, não conheço esse Deus e não vou deixar o povo ir. E então, no versículo 3, Moisés vai prosseguir e vai falar, olha, o nosso Deus, ele veio ao nosso encontro e nós precisamos sacrificar a ele. Dá para nós, 3 dias de caminho no deserto, de distância, para que a gente vá lá, ofereça sacrifícios ao Senhor nosso Deus e até para evitar, dito isso, até para evitar que venha sobre nós peste ou espada. Então esse é o primeiro momento em que se apresenta diante de Faraó um Deus que tem poder sobre as circunstâncias, porque quando a gente está falando de espada, a gente está falando de guerras, e quando a gente está falando de peste, a gente está falando de um Deus que controla o sobrenatural. Então aqui no versículo 3 é apresentado ao Faraó o calibre do nosso Deus. Olha, ele é um Deus que tem poder. Veja, para nós isso é muito verdadeiro e nós cremos sem duvidar. Deus realmente tem poder. Mas para o Faraó do Egito, escutando aqueles escravos hebreus falando de um Deus poderoso assim, ele poderia pensar, ora as bolas, se o seu Deus fosse tão forte assim,
vocês não seriam os nossos escravos, nós é que seríamos seus escravos. Portanto, Faraó deu de ombros para aquela informação e não fez nada daquilo que ele pediu. Ao contrário, a partir do versículo 4, o rei do Egito, então, vai tomar outras providências. Ele vira para Arão e para Moisés e fala assim: por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E aqui eu preciso fazer uma pausa, porque lá no capítulo 1, versículo 9 e 10, eu não sei se você se lembra, se você está acompanhando esse podcast desde o princípio, uma outra estratégia também de Faraó para acabar com a multiplicação do número de hebreus foi essa. Olha, eles estão tendo muitos filhos. Vamos aumentar a carga de trabalho para que eles parem de fazer filhos, eles parem de ter intimidade dentro de casa e parem de engravidar as mulheres. Funcionou? A palavra de Deus fala que não funcionou. Eles tentavam de todas as maneiras, inclusive incentivando o infanticídio. Não funcionou. E aqui, novamente é mencionado o trabalho como uma arma para tirar do povo a distração. Só que no caso, qual era a distração, entre aspas? A distração era adorar o Senhor. Então, Faraó vai dizer no versículo 4, olha, por que vocês estão querendo afastar eles das tarefas? Voltem ao trabalho. E no versículo 5 ele ainda completa, ele fala, o povo da terra já é muito, né? Eles não conseguiram diminuir a quantidade de hebreus. E aí Faraó continua, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Porque sim, pedir que eles saíssem numa distância de 3 dias para ir adorar ao Senhor significa parar o trabalho do Egito, porque os escravos sairiam para adorar. Sim, aquilo que eles estavam pedindo para Faraó não era algo tão fácil de ser recebido com sim, claro, vão adorar. Não, ele estava realmente sendo pedido a ele uma coisa grande. Em outras palavras, era dizer, dê descanso ao povo, eles vão adorar. E Faraó disse um redondo de um não. E então, naquele tempo, naquele mesmo dia, versículo 6 vai dizer que Faraó tomou ainda uma decisão. Ele disse aos seus feitores e também aos capatazes, olha, daqui para frente vocês vão pedir que eles forneçam a mesma quantidade de tijolos, porque sim, eram escravos, faziam tijolos, só que antes nós fornecíamos a palha. Nós pedimos X tijolos, uma quantidade de tijolos, mas nós dávamos a palha. Só que agora nós queremos que eles vão atrás da palha, que eles encontrem palha e que eles entreguem para nós a mesma quantidade de tijolos. Ou seja, a quantidade de trabalho aumentou. Eles teriam que entregar a mesma quantidade de tijolos, só que sem ganhar a palha. E isso foi um problemão. A partir do versículo 8, inclusive, a gente vai ver uma frase, Eles estão desocupados e por isso gritam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Ok, talvez o povo estivesse fazendo ouvir a sua voz e pedindo, queremos sacrificar ao nosso Deus. Mas não porque eles estavam desocupados, ao contrário, porque eles queriam realmente sacrificar a Deus, porque Deus havia dado sinais de que estava com eles. Pelo menos no final do capítulo 4, esse era o sentimento do povo. Quando ouviram e viram os milagres que Moisés fez, eles pensaram, uau, Deus nos visitou. Só que então no versículo 10, os feitores do povo, os capatazes, foram comunicar essa ideia ao povo. E quando isso aconteceu, eles ficaram com o coração extremamente entristecido. Por quê? Porque agora eles teriam que fazer um trabalho igual, só que o trabalho para poder entregar o que havia sido pedido seria dobrado, procurar a palha seria terrível. E eles continuaram apertando o povo dizendo, vocês têm que entregar a mesma quantidade. E para aumentar a crise da sua situação, no versículo 14, os capatazes dos filhos de Israel, que os próprios feitores de Faraó tinham posto sobre eles, começaram a ser açoitados. Por quê? Porque o resultado não estava acontecendo. Era impossível, era a mesma quantidade de tempo, mesma quantidade de tijolos, eles tinham que correr atrás da palha. Então, esses capatazes foram até Faraó, pediram para falar com Faraó a respeito disso. E quando eles foram dizer, Faraó, por que o senhor está fazendo isso? Nós não temos como entregar a mesma quantidade de tijolos. A fala de Faraó foi a mesma. Vocês estão desocupados. É o que está no versículo 17. E no versículo 19 diz então que os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Porque imagina só, foi visto um milagre, Deus disse que havia visitado seu povo, Moisés vai falar com Faraó, Faraó dá uma negativa e ainda pune
o povo, pune os trabalhadores. Quando você tenta conversar com o faraó, a resposta dele é, vai fazer e é assim, não vai mudar. E até nesse momento, Deus não está fazendo nada. Visivelmente, não estava acontecendo nada. Então, o versículo 19 fala que os capatazes dos filhos de Israel se virem em aperto. Por quê? Porque foi dito a eles, não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. E no versículo 19, quando eles saem da presença de Faraó, eles encontram quem? Exatamente, entre aspas, os causadores do problema. Moisés e Arão, que tinham falado para eles, olha, as coisas vão melhorar, Deus vai libertar a gente, olha aqui o que Deus já fez, olha o que Deus pode fazer. E Moisés e Arão estavam à espera deles. Observe esse detalhe no versículo 20. E aí, eles lhes disseram que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Aqui começa o aperto também sobre Moisés e Arão, porque agora a situação estava difícil, esses homens estavam se sentindo apertados e julgados e apanhando e maltratados, e eles viram para Moisés e para Arão e os culpa. E diz, olha aí o que vocês fizeram, nós vamos morrer. E do versículo 22 até o versículo 23, embora Moisés ele tenha falado para Deus algumas coisas de um jeito que eu penso que ele poderia falar com Deus de uma outra maneira, por outro lado, ele foi sincero e ele fez o certo. Quando o povo reclamou com ele, o que ele poderia dizer para o povo? O que ele poderia dizer é, olha, Deus me disse que vai dar certo. Mas Moisés fez também o que eu considero que seja corretíssimo. Ele foi orar. Ele foi falar com aquele que o comissionou. Moisés não fugiu, Moisés não largou o cajado para trás e saiu correndo. Ao contrário, Moisés foi falar com Deus, que foi aquele que o chamou. E Moisés chega então no versículo 22 e fala assim para o Senhor, Senhor, por que afligiste este povo? Pausa. Foi Deus que trouxe aflição para o povo? Não, quem trouxe aflição para o povo foi o faraó de coração endurecido, que já estava escravizando e desde antes procurando estratégias para ferir o povo, para matar o povo, para impedir o crescimento do povo. Óbvio que nós podemos reconhecer com certeza que o fato de Deus ter mandado um recado para Faraó endureceu mais o coração dele ainda. Mas a verdade é que quem fez a maldade não foi Deus. Ao contrário, Deus estava começando um processo de libertação na vida desse povo. Então, a pergunta de Moisés é genuína, é verdade, mas a resposta seria alguma coisa do tipo assim, por que afligiste esse povo? Eu não estou afligindo o povo, quem afligiu o povo foi Faraó. Aí a segunda parte, por que me enviaste? Muito bem, se fôssemos tentar explicar para Moisés, por que Deus enviou Moisés? Porque Deus o escolheu para ser o libertador do Egito. Existia alguma condição em Moisés que seria diferente de qualquer outra pessoa? Talvez nós pudéssemos listar, o fato dele ter sido filho de uma hebreia, mas criada dentro do palácio de Faraó, o fato dele ter sido uma pessoa letrada nos costumes egípcios, mas também uma pessoa simples como a vida de um campo, de um pastor, porque Deus o levou para o deserto. A gente poderia listar coisas, mas eu fico pensando, queridos, que no fim do dia, Deus nos escolhe não por quem somos, mas por quem Ele é através das nossas vidas e por aquilo que Ele pode fazer através de nós. Olhando para nós, a impressão que dá é que nós dependemos de Deus, não há nada em nós. Você concorda comigo? Você entende o que eu estou falando? Claro que a gente vê exemplo de pessoas como, por exemplo, a gente olha para José, que nós acabamos de estudar, e fala, nossa, José tinha um caráter firme com o Senhor. José realmente buscava Deus. Ou você vê a história de Daniel, que a gente vai estudar um dia, e fala, nossa, Daniel realmente, ele era firme com o Senhor. Só que a gente também vê histórias como Abraão, Isaac e Jacó, que são pessoas normais, pessoas falhas, pessoas que precisaram que Deus falasse mais de uma vez, muitas vezes com eles, a respeito do chamado, da promessa, que Deus ajudasse eles a obedecer o caminho. Ou seja, não tem nenhum super-herói, só existem seres humanos que precisam de Deus, como eu e você. E aqui no caso, pelo menos é isso que eu vejo. Então, por que me enviaste? Porque Deus o escolheu para esse propósito. Deus queria fazer algo, Deus queria fazer de Moisés a resposta de oração para aquele povo. E aqui, Moisés justifica a pergunta dele. Ele fala, pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo.
E aí aqui nesse versículo pode parecer que Moisés estivesse sendo bem mal educado com Deus, mas eu penso que nós devemos olhar para esse versículo como uma constatação. Primeiro ele vai dizer, eu fui falar com o faraó em teu nome. É como se ele se colocasse na condição de, Deus, o senhor sabe que eu não tenho poder contra esse homem. O senhor sabe que eu não tenho poder para fazer nada. Eu posso falar, mas eu estou falando no teu nome, porque eu não tenho nome. Eu não tenho força, eu não tenho riquezas, eu não tenho exército, eu não tenho absolutamente nada, se o senhor não der. Então aqui pode parecer grosseiro, mas entendamos que Moisés estava falando uma verdade. Senhor, eu me apresentei e eu fui falar no teu nome, em teu nome. Na sequência ele vai dizer, ele tem maltratado este povo. É verdade mesmo. Quem estava maltratando o povo não era Deus, era o próprio faraó. É outra verdade. E agora ele vai dizer assim, e tu nada fizeste para livrar o seu povo. Essa era a visão de Moisés, que Deus não havia feito absolutamente nada. Mas Deus já estava fazendo. Deus já estava fazendo e o fato de Moisés e Arão estarem ali, perto, próximos, preparados para manifestar o poder de Deus, estava dizendo que Deus estava fazendo algo. Então, não julguemos Moisés porque ele se achegou diante de Deus para orar, que é exatamente a mesma coisa que eu e você devemos fazer quando as coisas não estão bem. Mas entendamos que, até esse momento, realmente, a impressão que pode ter dado para Moisés é, cutuquei a onça com a vara curta e agora essa onça vai arranhar eu e vai arranhar todo o povo e a gente vai sofrer. E o que Deus vai fazer sobre isso? E aqui começa então uma jornada nova que nós vamos ver a partir do capítulo 6, em que Deus vai responder para Moisés e então as coisas começarão a acontecer um pouquinho de maneira mais acirrada assim entre Faraó, Moisés e Arão. E Deus realmente vai trazer juízo e o seu povo vai para o deserto para adorá-lo e vai para uma terra que mana leite e mel, porque se Deus falou, está falado. Deus abençoe muito você. Eu espero você para nós meditarmos no próximo episódio. E se por acaso você estiver aí como Moisés, fazendo algo que Deus mandou você fazer, só que por enquanto parece que a coisa não está desenrolando. Parece que às vezes tem uns ventos contrários. Você começou a fazer, começou a mexer e parece que ainda não está dando certo. Você está chegando até a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Por que eu me meti nisso, Senhor? O que eu tô embolado com isso aqui? Se vem na sua mente isso, Deus, por que eu fui mexer nisso? Por que eu não deixei só do jeito que estava? Quero dizer para você, se Deus está na comanda, se Deus disse para você ir, se Deus disse para você fazer, simplesmente se entregue. Ore ao Senhor e tome decisões. Ore ao Senhor e ande mais um passo. Ore ao Senhor e se mantenha firme. Só não saia do caminho. Se Deus falou, está falado. Se está escrito na palavra, está falado. Não importa qual seja a obra a qual você está se dedicando agora, né? O resgate da sua família, a educação dos seus filhos, o cuidado com a sua saúde. Não importa qual seja a obra na qual você está dedicada. Se mantenha firme. Se é do Senhor, vai dar certo. Deus te abençoe e te fortaleça nesse dia, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!